Bem-vindo a mais um episódio do programa Imagem Masculina Profissional, onde eu ensino você, homem, a ter uma imagem profissional mais segura, confiante e assertiva em qualquer ocasião, independente do seu orçamento. Eu sou Estela Moncaio, estrategista de imagem e marca pessoal, e hoje eu quero falar com você sobre o mito de que para se vestir bem é preciso gastar muito. Bom, eu quero começar convidando você a pensar aqui junto comigo. Se a gente parte do pré-requisito de que para se vestir bem eu preciso gastar muito, eu posso estar considerando que só quem vai se vestir bem são pessoas que têm muitos recursos para investir em itens do vestuário, né? Itens de vestuário de maneira geral. E, na verdade, o que a gente muitas vezes vê é que, de fato, pessoas que têm mais recursos geralmente vão ter mais acesso a marcas de luxo, marcas que, por sua vez, vão tender a oferecer uma qualidade maior, um caimento melhor, um acabamento mais bem feito, um design talvez mais diferenciado. Isso é verdade. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes essas pessoas acabam sendo vítimas da moda, né? Justamente porque elas têm acesso muito fácil a tudo que é ofertado aí nas diversas marcas, inclusive de luxo. Eles são pessoas que geralmente são mais alvo de vendedores muitas vezes equivocados nas suas ofertas, que realmente não querem saber da identidade, da essência daquele cliente, na verdade só querem que eles se vistam, né, e comprem aquilo que está na moda, né, que acabou de chegar na loja. E é o que realmente muitas vezes acontece, né? Então essas pessoas, elas, justamente por terem muitos recursos, elas dificilmente param para analisar com um pouco mais de racionalidade, digamos assim, o que deve ou não entrar no seu armário, né? Muitas vezes são pessoas que não vão ali parar para entender como que elas estão se expressando por meio da imagem. E como eu falei, elas vão ser um pouco mais vítimas dessas tendências de moda, né? Que muitas vezes não tem nada a ver com elas, né? A questão aqui não é a tendência de moda ser errada ou ser certa. Eu não tenho nada contra as tendências de moda, aliás, eu adoro várias delas. Mas é importante que a gente saiba escolher, né, a partir da nossa essência, a partir da nossa personalidade, e especialmente a partir da nossa mensagem, né, do nosso desejo de imagem, né, da nossa vontade de comunicação, aquilo que dentro das tendências da moda fazem sentido, né? E muitas vezes essas pessoas que têm muitos recursos, justamente por terem muitos recursos, acabam não racionalizando tão bem, não fazendo todo esse trabalho prévio e sendo mais vítima aí dos vendedores e das tendências de moda que muitas vezes não tem nada a ver com eles, né? Então não é raro a gente ver uma pessoa que tem muito dinheiro, inclusive, se vestindo mal, né? Se vestindo de maneira equivocada, né? Fora que, de fato, você ter muito recurso não quer dizer que você vai saber escolher o melhor acabamento, vai saber escolher o melhor caimento, vai entender quais são as suas proporções corporais e como fazer aquele jogo de ilusão de ótica, né? Que acaba nos dando alguns equilíbrios de composição, né? Talvez essas pessoas não tenham aquele senso também do design, né, das peças, e vão ali talvez fazer composições que não conseguem se conectar, né, que são até ousadas, mas que nem sempre funcionam bem, né? Então, veja que gastar muito, ter muitos recursos para investir dentro do guarda-roupa, das peças que você vai vestir, não garante que você se vista bem, né? Uma outra coisa que acontece muito, e eu vejo isso demais nos meus atendimentos, as pessoas que geralmente têm mais dinheiro e têm mais recursos mesmo para investir, né, em peças de vestuário, muitas vezes lotam seus guarda-roupas. E o que a gente acha que às vezes vai trazer uma diversidade maior de composições, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, vem, na verdade, contra a nossa diversidade de composições. Não é raro a gente ver um guarda-roupa lotado em que a pessoa, na verdade, usa cerca de 20, 25% do que ela tem, e geralmente são as mesmas coisas, né? E além das mesmas coisas, que não tem problema nenhum a gente repetir, mas assim, as mesmas coisas sempre das mesmas formas. É muito comum que as pessoas que têm muita coisa no guarda-roupa, elas
acabem exigindo menos de si mesmo, né, de si mesmas, no sentido de versatilizarem o que elas têm, ou seja, testarem novas combinações, novos usos, né, das peças que elas têm. E como eu falei, exercitarem um pouco menos a criatividade, então sempre vestindo as coisas, as peças, nas mesmas composições, nas mesmas produções, das mesmas formas, né? Então, é o que eu falei, guarda-roupa cheio não quer dizer, não vai garantir, né, que a pessoa seja bem vestida, né? Ou até que ela tenha uma diversidade bastante interessante nas suas composições. O que a gente vê de fato, aliás, é o contrário. O guarda-roupa cheio, ele me impede de ver tudo que eu tenho, então isso faz com que eu simplesmente use aquilo que está mais fácil de achar, né? A gente até fala que o guarda-roupa tem uma área VIP, que geralmente é aquela área que fica entre a altura do meu olho e o meu joelho, né? Essa região aí, essa altura, e que está ali de fácil acesso, né? Então essas coisas que estão nessa região, nessa área VIP, geralmente eu vou tender a usar mais, tá? Porque ali na correria do dia a dia, sabemos como é a vida de todo mundo hoje em dia, a gente vai tender a procurar praticidade, né? E o que tá difícil de pegar, tem que subir, né, em uma escada ou abaixar muito, procurar, eu provavelmente não vou usar. Muitas vezes eu até esqueço que eu tenho, né? E como eu falei, o guarda-roupa muito cheio acaba sendo mais propício a essa situação, a eu ter mais coisas nessas áreas que não são as áreas VIP, e é muito comum que eu esqueça de usar, ou até que eu lembre, mas tenha preguiça de pegar, né? Então o que a gente percebe, de fato, é que você ter muito recurso para investir em muitas peças, né? Em peças eventualmente até caras, de luxo, não garante que uma pessoa seja bem vestida, né? E o que pode garantir, então, Estela, né? Você deve estar me perguntando aí. O que a gente ensina, o que a gente orienta dentro da consultoria de imagem é que as pessoas não tenham guarda-roupa, sei lá, cheios demais, ricos e luxuosos demais. A gente orienta que as pessoas tenham o que a gente chama de guarda-roupa inteligente. E o guarda-roupa inteligente, ele vai quase na contramão desse guarda-roupa cheio, rico e luxuoso, né? Não porque ele não tenha tudo isso, né? Na verdade, ele não é cheio, obviamente, mas ele pode ter, sim, riqueza e algum luxo. Mas o essencial dele é uma visão quase minimalista, né? Ou pelo menos mais pontual do que é necessário, de fato, se ter dentro de um guarda-roupa, para que você tenha diversas opções, diversas possibilidades de composição, né? E que você tenha opções que façam frente a todas as situações da sua vida, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse guarda-roupa inteligente, entendendo quais são as suas principais bases, né? Eu diria que a primeira base, a mais importante de todas, do guarda-roupa inteligente, é de fato a gente ter uma estratégia de imagem, né? Então, para isso, eu tenho que entender quem é essa pessoa que vai vestir esse guarda-roupa, quais são as suas preferências, quais são as suas referências de estilo, né? E principalmente o que eu chamo de desejo de imagem, que é essa comunicação. O que ela pretende comunicar sobre ela para o mundo a partir deste guarda-roupa, né? Quando a gente traz essa estratégia de imagem, a gente desenvolve, digamos assim, uma lógica de identidade visual para um cliente, o que a gente está trazendo, na verdade, é racionalidade, é critério para que essa pessoa faça escolhas mais inteligentes, né? E assim ela passe, inclusive, a ser menos vítima das tendências ou a selecionar melhor as tendências que ela vai querer ou não seguir, né? Outras duas bases muito importantes do guarda-roupa inteligente são a versatilidade e a qualidade. E essas duas questões aí muitas vezes caminham de mão dada, né? Vamos entender primeiro a questão da versatilidade. A versatilidade é essencial no guarda-roupa inteligente porque cada peça que eu for inserir nesse guarda-roupa inteligente, talvez um dos critérios principais que vai me fazer escolher ou não essa peça é justamente o fato dela ser versátil. E versátil no sentido de me possibilitar uma série de possibilidades de combinação diferentes, né? Inclusive, eu gosto de pensar que uma peça versátil, de verdade,
ela consegue transitar em mais de um ambiente da nossa vida. Antigamente a gente tinha muito essa questão de ter a peça de roupa que a gente usava no trabalho, a peça de roupa que a gente usava no lazer, a roupa de domingo, de ir na igreja, né? Hoje em dia a gente vê essas barreiras aí, essas divisões se diluindo um pouco, né? E isso é muito bacana porque nos permite ter menos peças que, como eu falei, transitem, né? Sejam versáteis e possam ser levadas de um ambiente, né? De uma esfera da nossa vida para outra, né? Claro que em composições diferentes, né? A gente leva a peça, mas a gente não leva necessariamente a mesma composição, a mesma combinação, tá? Então, a versatilidade é um ponto super importante, justamente porque a ideia é que eu tenha menos peças, mas que essas peças me tragam ali uma possibilidade muito, muito grande realmente de combinações, de tal forma que eu não precise ter muitas coisas, né? Eu vou ter coisas que são inteligentes, como o próprio nome diz. A outra base, que é a questão da qualidade, tem muito a ver com um conceito que eu vou apresentar para vocês logo adiante, mas a qualidade, ela me traz um pouco de garantia no sentido de saber que eu vou ter a possibilidade de usar aquela peça na qual eu investi, né, algum dinheiro, por mais vezes, né? E aí, assim, a gente precisa entender que qualidade não necessariamente é igual a preço alto, né? Isso é óbvio. Muitas vezes eu tenho coisas que não têm qualidade e são caras, mas muitas vezes as coisas que têm uma maior qualidade vão ter, de fato, um preço mais alto, tá? Nem sempre, mas muitas vezes isso acontece dentro aqui do nosso tema, que são itens de vestuário, ok? E aí, pra gente entender, quando eu falo de qualidade, a gente precisa entender que qualidade, ela vai se medir muitas vezes, né, pela composição, né, daquela peça, pela própria oferta, né, que a loja, que a marca faz, porque geralmente quando uma peça ela tem uma qualidade maior, a própria marca dá uma certa garantia sobre aquela peça, né? E a qualidade, mais uma vez, ela permite que a versatilidade aconteça, né? Porque se eu não tiver a qualidade, talvez eu fique receosa de usar aquela peça em muitas ocasiões, porque talvez ela não dure, talvez ela não consiga resistir, né, a toda essa quantidade de usos, né? E já que a gente está falando de uso, eu quero introduzir um conceito para vocês que é essencial para que vocês consigam avaliar o que é caro e o que é barato dentro dessa perspectiva do guarda-roupa inteligente, da consultoria de imagem e sob o viés de versatilidade e qualidade. Então eu quero apresentar para vocês o conceito de custo por uso. Vamos entender aqui a partir de um exemplo o que eu quero dizer com custo por uso. Bom, o conceito de custo por uso, ele é importante porque faz você, de fato, entender o que é caro e o que é barato dentro da questão do vestuário, né? Então, para a gente chegar a essa conclusão aqui, vamos para um exemplo rápido, tá? Vamos pensar em calça jeans. Uma calça jeans tradicional, tá? Que você acha numa loja A por R$150 e você vai achar essa calça bem similar, bem semelhante na loja B por R$500. Tá? Mas vamos imaginar que você compre essa calça então de R$150, porque quando a gente compara, é igual, obviamente você vai comprar a mais barata, né? Mais barata. Vamos supor que ali, após uns 10 usos, essa calça comece a ficar muito desbotada, muito feia, né, em relação ao seu tingimento. Vamos supor que ela comece a descosturar e você precise aposentar essa calça, porque dentro da sua imagem, do que você quer comunicar, esse possível descaso, né, que seria transmitido por essa calça com um tingimento desgastado e com a costura se desfazendo, não é interessante para sua imagem. Então vamos imaginar que nesse caso, você, voltando, né, pagou R$150, usou a peça por 10 vezes, e a gente vai fazer um cálculo aqui bem simples, que é, de fato, entender qual é o valor da peça
e o valor por uso. Então, eu vou dividir ali o valor da peça pela quantidade de vezes que você usou. Nesse caso, eu teria pago R$15, na verdade, você teria pago R$15 por cada vez que você usou essa calça, né? Agora, vamos pensar que você tem optado por comprar a calça de R$500, tá? Que, nesse caso específico, ofereceria uma qualidade maior. Te possibilitaria, por exemplo, usá-la por 50 ou até 100 vezes sem aquela questão do desgaste do tingimento, né? Ou não apresentasse um desgaste tão visível, né? Tão notável. E vamos até dizer que essa calça comece a descosturar, mas a marca na qual, né, a marca B na qual você comprou essa calça, ela confia tanto no produto dela que ela oferece garantia vitalícia, né? E você pode então levar essa calça nessa loja e pedir para eles fazerem a costura sem custo, né? Veja que o custo por uso nesse exemplo específico vai se diluir mais uma vez pela quantidade de vezes que você vai usar essa calça em bom estado, né? Perante o seu desejo de imagem, que é, né, ter um pouco mais de cuidado com a sua imagem. Nesse caso, vamos supor que você tenha usado 50 vezes, o seu custo por uso seria R$10. Se você chegar a 100 usos, né, a gente já teria um custo por uso de R$5. O que eu quero dizer com isso é que caro e barato, dentro da perspectiva do vestuário, é um cálculo que você precisa fazer diante da quantidade de vezes que você vai usar a peça, né? E uma coisa que impacta nesse cálculo, eu já expliquei para vocês, é a qualidade. Então, se a peça perde qualidade no uso, nas primeiras lavagens ela já desbota, já rasga, já fica deformada, né? Às vezes acontece muito com essas camisetas de algodão mais simples, né? Você lava ali umas 2 vezes, a camisa já rasgou, já furou, já deformou. Então, você já sabe que obviamente, nesse caso, a qualidade impacta na quantidade de vezes que você vai usar. Só que a versatilidade também impacta nisso, porque se é uma peça que me permite, como eu dei o exemplo, usar em mais de uma ocasião da minha vida, então, é uma calça, de repente uma calça chino, que eu consigo usar tanto no meu ambiente de trabalho, dentro de uma combinação mais formal, como, por exemplo, para sair, para jantar com a minha esposa ou com meus amigos, né? Ou até uma situação de balada, um almoço de família, qualquer dessas outras ocasiões. A minha quantidade de possibilidades de uso dessa calça aumenta, né? E aí, por esse motivo, eu tenho também um custo por uso menor. É claro que tem alguns tipos de peça que elas vão ser muito específicas para determinadas ocasiões, né? E a gente não consegue exigir sempre que a mesma peça vá para várias ocasiões, né? É o caso das bermudas, que vão caber mais em momentos de lazer, é o caso do costume, né? Que provavelmente vai ser mais utilizado em momentos um pouco mais formais, né? Mas o que é importante a gente entender? No guarda-roupa inteligente, eu tenho uma maior quantidade de peças que vão me propiciar essa versatilidade. E especialmente essas peças, elas precisam de ter muita qualidade, porque se elas não tiverem muita qualidade, logo elas não vão poder ser usadas, por mais que sejam versáteis, né? Então vejam que essa questão do guarda-roupa inteligente, ele parte de uma premissa diferente, né? Ele parte da premissa de que eu preciso racionalizar as minhas compras, como eu falei, a partir dos meus desejos de imagem, dos meus estilos, das minhas preferências, né, de tudo que eu vou entender sobre mim, e eu preciso fazer escolhas que me permitam ter versatilidade e qualidade, para que eu, de fato, não precise comprar toda hora, né? E aí a gente chega num conceito que eu também quero explorar com vocês daqui a pouco, que são as compras planejadas, né? Então, um guarda-roupa inteligente, ele também me possibilita fazer compras planejadas, que é o extremo oposto do que geralmente acontece. O que geralmente acontece na vida de todos nós? A gente compra por necessidade. Então, eu vou às compras porque, eventualmente, eu tenho, por exemplo, um casamento e eu preciso de um vestido para usar no casamento, né? Ou você aí, preciso de um costume
Preciso de um terno, de uma camisa social, de uma gravata para usar num casamento, numa reunião, numa apresentação específica, né? Ah, vou comprar uma bermuda porque eu vou fazer uma viagem de férias e não tenho. Então a gente sempre compra na necessidade. E qual é o problema de você comprar na necessidade? É porque muitas vezes, quando a gente vai em busca de uma peça determinada, no momento de necessidade, é muito provável que não ache aquilo que a gente realmente gostaria de comprar. E aí a gente vai ter que diminuir um pouco aí o nosso critério e vai comprar, né, aquilo que tiver disponível, a opção que aparecer, né? Na compra planejada, a gente vai fazer isso de uma forma diferente, totalmente diferente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Antes eu quero explorar com vocês uma outra base super importante do aspecto de versatilidade do guarda-roupa inteligente, tá? Que é a questão de quantidade de vezes e de combinações, digamos assim, que uma peça de baixo precisa me permitir. Quando eu falo peça de baixo, estou falando das calças, das bermudas, especialmente, né, no caso do guarda-roupa masculino, versus a quantidade de peças e de vezes que eu posso usar uma mesma peça, que seja uma parte de cima, tá? Aí eu tô falando das camisetas, camisas, eventualmente até as terceiras peças, né, que aí a gente vai falar das jaquetas, dos casacos e por aí vai. Vamos então entender que matemática é essa daí que a gente tem que fazer para ter um guarda-roupa inteligente. Bom, como a gente viu, uma das bases do guarda-roupa inteligente é a questão da versatilidade, tá? E aí, pensando nessa versatilidade, a gente tem uma regrinha que é quase matemática, que nos ajuda a ter e a desenvolver esse guarda-roupa inteligente. Essa regra é basicamente a seguinte, muito simples. Para cada peça de baixo, né? Então, estou falando aqui de um guarda-roupa talvez mais conservador masculino, que vai ter principalmente calças e bermudas, né? Ou shorts. Então, para cada uma dessas peças, eu tenho que ter pelo menos, e isso é uma conta bem por baixo, mas pelo menos 3 partes de cima que eu possa fazer composições diferentes com essa mesma parte de baixo. Então, eu vou ter ali as camisetas, as camisas, como eu falei, eu posso ter também as terceiras peças, que são blazers, jaquetas, coletes, casacos em geral, né? Quando a gente para pensar nessa matemática, é fácil perceber que eu tenho que ter, então, menos partes de baixo no guarda-roupa inteligente e mais partes de cima. É claro que no caso do guarda-roupa masculino, vocês tendem a sujar um pouco mais a roupa, especialmente a parte de baixo, tá? E isso, obviamente, precisa ser levado em consideração. Mas, a rigor, a matemática é um pouco essa. Eu preciso ter no guarda-roupa inteligente poucas e boas peças que sejam partes de baixo e vou ter uma quantidade maior, talvez 3 vezes maior, de partes de cima. Isso vai me permitir, como eu já venho falando, uma grande quantidade de composições diferentes, que podem eventualmente até me atenderem mais de um aspecto na minha vida. Então, como eu falei, de repente é uma peça que eu consigo, em uma composição formal, usar no meu trabalho, e em uma composição menos formal, usar num jantar com os amigos, num cinema, ocasiões desse tipo que envolvem o meu lazer, tá? Então, basicamente e especialmente, não que seja só para elas que isso sirva, mas quando eu vou escolher uma parte de baixo para compor o meu guarda-roupa, eu tenho que fazer a reflexão. Será que essa parte de baixo vai combinar com pelo menos 3 partes de cima que eu já tenho no meu guarda-roupa? Ou será que eu vou ter que comprar outras coisas? Ou será que ela só vai combinar com uma peça específica, né? Se ela, de fato, for combinar só com uma peça, ou se ela me exigir uma nova aquisição de partes de cima para que ela funcione, eu preciso refletir se essa é a melhor aquisição de fato a se fazer, né? Isso, inclusive, vai me indicar, muitas vezes, a seleção de cores. Eu costumo indicar para os meus clientes, por exemplo, que as partes de baixo, elas, pelo menos dentro de um guarda-roupa que se objetive ter menos peças, tá? Que elas sejam de preferência nos neutros, nas cores neutras. Porque as cores neutras, elas tendem a combinar melhor com as outras cores, tá? E aí tem uma observação interessante para quem fez ou quer fazer teste de cor,
que quando a gente descobre a nossa cartela de cores, e se vocês não sabem o que é isso, talvez um dia a gente faça um episódio aqui sobre esse assunto, mas para os já introduzidos, se você não sabe, ou melhor, se você já sabe a sua cartela de cores, você vai perceber que na sua cartela de cores já tem ali os neutros, porque para cada cartela de cor a gente tem os neutros específicos, né? Então é muito interessante usar os neutros, no caso de quem já sabe a cartela, usar os neutros da sua própria cartela como base, né? Como cores predominantes para as peças de baixo. E ali nas peças de cima você tem um pouco mais de versatilidade, tá? Para quem não sabe ou ainda não descobriu a sua cartela de cores, uma boa opção é usar o que a gente chama dentro da consultoria de imagem de cores universais, tá? Essas cores universais, entre elas a gente tem, por exemplo, o marinho, um tom de cinza, o off-white, alguns tons de verde, a gente tem uma quantidade ali, talvez de 12 cores, que são cores que geralmente funcionam bem para todo mundo, tá? Talvez eu realmente traga um dia aqui um episódio dedicado a essa questão das cores, mas o que eu quero dizer é, se você não sabe a sua cartela de cor, dá um Google aí, dá uma olhada nessa cartela de cores que a gente chama de cores universais e tenta apostar nessas cores para compor esse seu guarda-roupa inteligente. E lembra sempre de colocar essas cores mais neutras, de preferência na parte de baixo. Isso vai te ajudar a ter um guarda-roupa que gere muitas composições, que seja bastante versátil e que seja inteligente. Bom, então tendo explicado aí brevemente o que é essa matemática do guarda-roupa inteligente, eu quero falar agora sobre as compras planejadas, que é o que o guarda-roupa inteligente propicia. E aí, lembrando que as compras planejadas são quase que o extremo oposto das compras por necessidade. E por que o guarda-roupa inteligente propicia isso? Porque, como eu falei, ele tem uma racionalidade por trás e eu posso, inclusive, fazer dentro dessa racionalidade um cronograma de revitalização desse guarda-roupa que você pode, inclusive, pesquisar as promoções rotineiras aí das suas lojas favoritas, né, as que mais conversam com as suas preferências, suas referências de estilo, e você, então, coincide, né, as suas compras com esses períodos de promoção. É também muito interessante porque você pode se planejar financeiramente para fazer esses investimentos de tempos em tempos, né? O guarda-roupa inteligente, ele de fato vai funcionar por um período bastante longo de tempo. E o que vai ser necessário é, de tempos em tempos, você fazer uma renovação, porque por mais que você seja cuidadoso com a manutenção das suas peças, eventualmente elas vão desgastar, vão desbotar, vão rasgar, ou você mesmo pode enjoar, né, um pouco dessas peças e querer trazer substitutos para elas, né? Mas se você tem a versatilidade e a qualidade, né, que são premissas desse guarda-roupa inteligente, você vai perceber que as suas peças vão tender a durar por um período que permita uma revitalização anual, no máximo semestral. E aí, como eu falei, você pode se planejar, inclusive financeiramente, para fazer essas revitalizações. E, obviamente, você não vai ter que substituir tudo. Tem peças que duram muito mais. E aqui tem uma observação importante, porque também não adianta a gente comprar uma peça de muita qualidade, que muitas vezes é até bem cara, e a gente não fazer a manutenção dessa peça de maneira adequada. Para isso, é essencial que a gente observe a etiqueta, que é aquela etiquetinha que vem em todas as peças, dizendo inclusive como aquela peça precisa ser lavada, passada, tá? E você tem que observar isso dentro do seu aspecto de lavagem e passadoria. Eu sei que a maioria de vocês não gosta de passar roupa. E dentro das opções que existem para o público masculino, cada vez mais surgem peças, inclusive de alfaiataria, que dispensam uma passadoria ou eventualmente pelo menos reduzem essa necessidade um pouco. É claro que isso tem um preço e isso vai impactar na qualidade da peça, porque se você submete a peça menos vezes ao calor, ela vai tender a durar mais, porque o calor, assim como a lavagem, tende a desgastar a peça com o tempo, né? Então, entendam que também quando a gente fala de guarda-roupa inteligente,
sob o viés dessa premissa da qualidade, a gente tem um aspecto que depende de você, e depende muito de você, que é esse aspecto da manutenção. Por mais que eu tenha uma qualidade altíssima, por exemplo, numa seda pura, se eu colocar essa seda para lavar e secar dentro de uma máquina de lavar, eu vou tirar ela totalmente, enfim, em estado de não uso, né? Porque esse é um tipo de tecido que não pode ser submetido a esse tipo de lavagem e secagem, tá? Então, boa parte da qualidade das peças que você, porventura, incluir neste guarda-roupa inteligente, vão passar não só pelo preço que você pagou, pela composição, acabamento, modelagem da peça, mas pela manutenção. E isso tem que ser levado em consideração para que você consiga realmente ter uma peça que dure e que, como eu falei, possa ser apenas renovada aí de tempos em tempos, tá? Mas o que eu acho que é interessante é isso, né? O guarda-roupa inteligente permite que você, inclusive, faça investimentos mais programados, de maneira mais racional, e que você possa tanto, né, se planejar para isso, como fazer melhores aquisições. Porque, como eu falei, quando você vai comprar na base da necessidade, as pessoas acabam comprando o que tem disponível. Se você está comprando de maneira planejada, você vai em busca da peça, você tem tempo para esperar, você pode eventualmente fazer um ajuste para que ela tenha um caimento melhor. Então você sai ali da necessidade, da urgência, e você começa a ter racionalidade, inteligência, planejamento e mais intenção aí no seu guarda-roupa. O que traz, provavelmente, uma imagem mais apurada e, como eu falei, a possibilidade de você se sentir bem vestido é muito maior. Bom, então, recapitulando aqui, né, as 3 bases principais do guarda-roupa inteligente, a gente tem a racionalidade pautada em uma identidade visual, uma estratégia de imagem bem delineada. Isso permite que a gente faça compras mais assertivas, tenha mais segurança e seja mais feliz na imagem que vai ser gerada, né, a partir do uso dessas peças. A gente tem a versatilidade como uma premissa super importante, porque a ideia é que eu tenha poucas peças, mas essas poucas peças me propiciem aí um uso e um monte de composição diferente, eventualmente até levando uma peça de um ambiente para outro, a partir das modificações no look. E uma terceira faceta é a qualidade. Então, a qualidade também é fundamental para o guarda-roupa inteligente funcionar. E essa qualidade, como eu falei, ela pode ter um racional de custo por uso e ela tem a questão da manutenção, né? Então, tem esse detalhe que depende muito de você para que a coisa funcione como a gente espera que funcione dentro desse guarda-roupa inteligente. Lembrando que tudo isso, né, a soma dessas questões, ou seja, essas bases do guarda-roupa inteligente, me permitem também fazer compras planejadas, compras que vão ser, mais uma vez, muito racionais, compras que vão ser mais intencionais e que vão me permitir, mais uma vez, ter uma imagem mais segura, mais assertiva, mais confiante. Vão me permitir me vestir bem, de acordo com aquilo que eu estou buscando transmitir sobre mim. Então, em resumo, né, vamos finalizar esse episódio e eu espero que o que você tenha entendido é que não necessariamente quem se veste bem é quem gasta muito em itens de vestuário. Se veste bem aquele que gasta bem, que investe bem o recurso que tem, né? Que investe de maneira inteligente, planejada e intencional. É isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre essa questão do guarda-roupa inteligente, ou um guarda-roupa versátil, um guarda-roupa minimalista, que são conceitos específicos, mas que de certa forma podem andar juntos. Interajam aqui comigo, tragam sugestões e espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!